Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui ajeitando uns frangos pro Natal, né? Eu já tô preparando hoje porque essa semana vai ser um pouquinho corrida para mim, aliás, tá sendo. Mas eu queria, enquanto eu faço esse serviço aqui, conversar um pouquinho com vocês a respeito de relacionamento abusivo, né? Vitor tá aqui, hoje ele é meu cozinheiro de plantão. Tá temperando aqui o feijão. Pessoas muitas vezes vê uma família, aí diz: não, fulano vive bem, né? Ele é feliz, tá vivendo de boa ali. Mas às vezes nunca, aliás, não sabe o que é que passa dentro da casa, né? De uma pessoa. Eu, graças a Deus, nunca tive de conviver diretamente morando numa casa uma pessoa que fosse abusivo. Porém, eu já tive um relacionamento abusivo, mesmo essa pessoa vivendo no lugar dela e eu vivendo no meu. Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso. Vocês ignorem a minha cara de maluco. Eu me relacionei com essa pessoa, era bem nova. Acho que quando a gente, no início, acredito que eu deveria ter uns 14 anos. E essa pessoa já era bem mais velha que eu. E várias formas de abuso, né? Que pode... Vou olhar aqui, calma aí. Aí voltando aqui, várias formas de abuso, né? Eu passei nas mãos dessa pessoa. Só que na frente de meus pais, ele era um. Longe de meus pais, ele era outro. E isso é uma coisa que vai crescendo. Aí, na frente dos meus pais, ele era uma pessoa. Longe de meus pais, ele era outra pessoa totalmente diferente. Ele não permitia que eu usasse as roupas que eu gostava. E ele começou a criticar meus atos, né? Meu jeito de ser, como se diz. Não gostava do jeito que eu me vestia. Não gostava do jeito do meu cabelo. Insistia com frequência que eu mantesse para manter meu cabelo alisado, que era uma coisa que na época eu já não gostava tanto, mas acabei me acostumando, né, de tanto usar. Quando o bebê hoje vai deixar nós gravar, não. Voltando aqui, quando ele ficava dizendo que o meu cabelo não era bonito, meu cabelo natural não era bonito, que eu não ficava bem com roupa curta, porque eu era muito magra, na época eu era bem magrinha, que não era certo aquilo e tal, que quando eu ia para a escola eu não podia me atrasar para voltar para casa, mesmo tendo horários e tudo de voltar para casa de ônibus, que eu andava de ônibus. Eu sempre morei no sítio, não podia me atrasar e tudo mais. Ficava sempre questionando tudo que eu fazia. Aí quando a gente ia para algum lugar, uma festa, coisa parecida, ele nunca ficava comigo, né? Ficava de longe, me observando. Se a gente ia para algum lugar e eu falasse com um conhecido, ali já era motivo de uma briga quando chegava em casa. E aquilo foi cada dia que passava,
ia crescendo, aumentando. Eu, inocentemente, né, muito jovem, nunca passou pela minha cabeça que fosse uma coisa a chegar nesse nível, né? Quando eu vesti uma roupa muito curta, ele ficava dizendo coisa, que aquilo era coisa de mulher, que não é de mulher direita, não sei o quê, que era feio, que eu não devia fazer aquilo, e ficava sempre tinha uma coisa. E aí ele começou a, tipo, colocar aquilo na cabeça dos meus pais, né? Que não era certo, que não era bonito, que as pessoas iam, como se diz, falar, né? E era feio, uma moça mal falada, não sei o quê. Sempre tinha aquela coisa dele ficar inventando aquela história. E aí, eu sempre deixando, acontecendo, foi. Até que essas batidas eu abrindo a moela, tá, galinha? Conheci outras pessoas que passavam passaram por coisas parecidas, né? Outras meninas. E eu vi que as meninas tinham deixado aquilo e estavam bem, né? Estavam felizes. Aí, quando chegou um certo momento, eu já maior de idade, né? Eu tomei a decisão de me libertar daquele caos, aquela coisa. Quando eu fui terminar o nosso relacionamento, ele veio com muita agressividade. Eu me lembro como se fosse hoje, foi até numa Semana Santa. Ele veio com muita agressividade pra mim e ele sacudiu meu braço e meu braço bateu no portar, né, da porta. E eu vi que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Então, passamos muito tempo e eu dizendo que não queria, ele andando atrás de mim, pra onde eu ia. Ele sempre estava lá, sempre andava atrás de mim. Não permitia de forma alguma que outra pessoa se aproximasse. E as pessoas parecem até que tinha, como se diz, um pouco de medo de se aproximar de mim, né? Tanto homem quanto meninas, né? Amigas minhas tinham medo. Ele tá sempre como se estivesse me vigiando. Eu não sei se era ele ou se era outras pessoas, ficavam indo na minha casa, eu tinha uma casa antes dessa, ia na minha casa me assustar, né, à noite. E aquilo começou a ficar, como se diz, muito repetitivo, muito incomodava muito. Eu arrumava um emprego, ele fazia de tudo para que eu perdesse o emprego. Nunca conseguia passar mais de 2, 3 meses trabalhando em algum lugar, porque ele fazia alguma coisa para que eu perdesse o emprego. Aí eu comecei a trabalhar numa casa de família. E ali eu comecei, até hoje eu tenho contato dessa pessoa, dessa senhora que eu trabalhei na casa dela, eu converso bastante com ela. Como eu não tenho pai nem mãe, né, eu me apeguei muito a ela e ela a mim. Eu comecei a contar pra ela o que acontecia e tal. Aí ela disse: ah, mas você não pode deixar isso acontecer não, isso tá errado, não sei o quê. Mas minha filha passou por isso e ela sofreu muito. E ali eu comecei a ver que realmente era um sofrimento, né? Uma coisa que não tava nem sequer ficava bonito, né? Aí deixei de lado, me arrumei outro emprego em outro lugar e ia trabalhar, passava a semana no serviço, né, que era casa de família,
Passava a semana lá, na sexta-feira vinha pra casa. Então ele começou a se aproximar de mim novamente, com muitas conversas bonitas, né? E eu me deixei levar por conversas bonitas. Quando a gente voltou, foi pior. Foi pior porque ele ficava me humilhando em público. Oi, meu amor. Jonathan, o que é que Jonathan tá fazendo? Ficava me humilhando em público. Uma vez eu fui para Salgueiro e ele veio a me humilhar em público. Eu saí, como se diz, muito triste de lá. E eu comecei a... Cada dia que passava eu criava mais raiva, né? Cada dia que passava eu criava mais raiva e dizia que aquilo não era pra mim, porque eu não tinha feito nada de errado para estar passando por uma coisa tão difícil, por um momento tão difícil. Aí a minha família insistia que eu tinha que ficar com ele, porque as coisas eram assim, não era tal. E eu já não queria mais, né? Quando foi depois, chegou um tempo que eu conheci Franklin, né? E eu comecei a me envolver com ele. Quando eu comecei a me envolver com o Franklin, ele voltou a se aproximar de mim, porque ele não queria que ninguém se aproximasse de mim. Todo mundo que chegava perto de mim, ele fazia alguma coisa para afastar. E Frank disse, agora é que eu quero mesmo. Quanto mais eu contei para ele o que acontecia, né, que sempre tinha uma pessoa me assustando. Ele disse, não, agora eu vou fazer questão de vir ficar aqui na tua casa. Aí ficou sempre indo pra minha casa. Passava o dia aqui, a noite lá pra casa e tal. E com frequência ele começou também a ouvir certas coisas lá. E quando a gente procurava, não via nada. Tinha muito mato ao redor da casa, não dava para ver. Mas foi bem difícil recomeçar. Mas eu recomecei, graças a Deus, a minha vida com uma pessoa diferente. E tudo mudou. Eu digo para meninas que estão passando por algum problema, tipo esses relacionamentos assim, que elas pensem 2 vezes se vale a pena. Porque muitas vezes você tá jogando sua juventude fora, como eu praticamente joguei a minha por muito tempo. Eu comecei a me relacionar com essa pessoa. Eu tinha, eu acho que 14 anos. E com 22 anos, eu ainda tinha um envolvimento com essa pessoa. Só que cada um no seu canto. Ele nunca me assumiu. Como diz o Matuto, né? Ele nunca me deu uma calcinha. Nunca me deu... Nunca colocou um grão de feijão dentro de casa, mas queria dar palpite na minha vida. E queria que eu obedecesse às ordens como se eu fosse nenhum animal de estimação é daquela forma, né? E eu sofri bastante, mas hoje, graças a Deus, eu sou livre. Sou uma pessoa que vou para onde quero, faço o que eu quero, uso o que eu quero. E vejo que a minha vida hoje é outra totalmente diferente. Aqui eu terminei de limpar os frangos, né? Não sei, acho que eu não posso mostrar aqui pra vocês. Mas vou deixar pra mostrar quando eu estiver temperando eles. Pra nossa ceia. Vai ser bem legal, né?
Então, vocês cuidem e observem as filhas, as irmãs de vocês, com quem elas estão convivendo. Porque é muito triste uma pessoa quando ela tá sofrendo um abuso, seja como for. Ela sofreu uma agressão, não é preciso ser uma agressão física, não. Mas uma agressão psicológica machuca demais as pessoas. Você nunca recebeu um elogio, você só receber críticas, que nada do que você faz é bom, que nada do que você faz vale a pena, que o seu cabelo não é bonito, que você não é pra você usar, não é pra você usar maquiagem, não é pra você vestir uma roupa que você gosta, que você se sente bem. Isso tudo é uma coisa muito, muito, muito difícil da pessoa conviver. Mas muitas vezes a gente tá tão cego, eu digo cego mesmo, que a pessoa não enxerga. Porque eu não enxergava que eu estava passando por aquilo. Para mim era normal, era só uma pessoa que tinha cuidado, que era cuidadoso comigo, uma pessoa que queria meu bem, que não queria que eu ficasse mal falada na rua, que não queria que eu saísse sozinha por algum motivo, mas não, na verdade não. Ele queria me controlar e, acima de tudo, me humilhar muito em público, porque eu tinha um hábito de dizer também que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher tem que ficar em casa, cuidando de criança, de casa, de fogão, né? Ele dizia assim. E na verdade não é bem assim, né? A gente pode tudo. Basta a gente querer e ter força de vontade. Então é isso. Eu agradeço a vocês por assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, deixem um like aí pra mim. E eu tô assim, ó, pingando suor. Deixa um comentário aí se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que já passou por algo dessa forma. Fiquem todos com Deus e um bom dia para vocês. Hoje é a reunião na escola de Vitor. Daqui a pouco nós pisa para lá, para o Guarani.